Muito boa noite a todos e todas. Nesse momento, nós vamos realizar mais uma sessão do nosso primeiro ciclo de estudos estratégicos do Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão de Políticas Públicas, né? É uma tentativa de viabilizar uma reflexão compartilhada, né, sobre a encruzilhada brasileira, né, as suas perspectivas e também uma compreensão das nossas dimensões e das nossas inserções internacionais, né? Então, a sessão de hoje é justamente dedicada a compreender, né, em que contexto, em que conjuntura internacional, né, em que cenários geopolíticos nós vamos fazer essa transição que está se sinalizando através da possibilidade da formação de um outro governo, de um outro rumo para o país, né? Nesse sentido, hoje, nós contamos com duas colaborações muito importantes, né? A do nosso amigo, professor Gilberto Maringoni, da Universidade Federal do ABC. Além de tudo, além de ser um pesquisador e um acadêmico, ele é um pensador, né, das nossas questões internacionais e também um pensador da nossa luta nacional, né? E temos também conosco o prazer de contar com a colaboração do Milton Rondó, um companheiro nosso, um quadro do Estado brasileiro, recentemente aposentado, diplomata de carreira, serviu em vários países e também atuou em várias agendas naquele momento virtuoso da nossa política externa durante as presidências Lula e Dilma, né? Então, sejam bem-vindos, viu, Gilberto, Milton, grato por aceitar os nossos convites, né? E quando nós mandamos assim a ementa da sessão de hoje, a gente retomou alguns elementos que estão no termo de referência do ciclo, né? Todos vocês devem ter recebido, senão a gente pode remeter, né, de que esse ciclo ele tem um termo de referência, ou seja, ele explicitou os seus propósitos, né? E uma das grandes questões é de que nós temos uma classe dirigente, uma classe dominante, que desistiu de um projeto de desenvolvimento, um projeto de construção da nação, no sentido da sua soberania, do enfrentamento de suas desigualdades, de um projeto de integração regional, né? Aderiu de forma subalterna esta aventura final desse neoliberalismo que está também numa encruzilhada, e nós também chamamos a atenção de que nós, o Brasil, né, nós, a sociedade brasileira, nós, o povo brasileiro, somos um território, né, um país da semiperiferia do capitalismo, desde sempre, né? E isto significa de que as nossas margens de manobra, as nossas capacidades de ação, né, as nossas iniciativas, elas sofrem as sobredeterminações dessa condição de um país da semiperiferia, né? E, portanto, hoje é fundamental a gente tomar consciência das inflexões que estão sendo processadas, mas que se intensificaram recentemente a partir da guerra da Ucrânia, né? E a partir agora da cúpula do G7 e da cúpula da OTAN, né? Que faz uma inflexão e até explicita de que eles estão trabalhando a partir de um novo conceito estratégico, até o título aí do documento oficial da Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Então, a nossa grande indagação é saber se essa inflexão, como ela vai, se entende, aterrissar na nossa dinâmica brasileira, na nossa dinâmica regional e também na dinâmica do que se chama convencionalmente o do sul global, né? E tendo referência essa definição de inimigos, né, de ameaças, né, tanto em relação à Federação Russa quanto em relação à República Popular da China. E aí a gente se indaga se estamos, né, voltando, não voltando, mas se estamos atualizando um contexto de uma nova Guerra Fria em novos termos, né? E para nos ajudar a compreender,
você entende? Esses cenários, né? E principalmente suas tendências, é que nós agradecemos mais uma vez o convite aceito pelo Gilberto Maringoni e pelo Milton Rondó. Então, eu passo diretamente a palavra ao Gilberto, ao Gilberto, na sequência ao Milton. Depois a gente abre para um conjunto de indagações, de considerações. Anotaremos também aquelas que foram notificadas via chat e devolveremos depois as palavras aos nossos expositores. Gilberto Maringoni, com você. Boa noite, Vicente. Boa noite a todo mundo. Eu quero agradecer o convite, o Granado que me fez o convite, mas eu quero agradecer a todos o convite aqui e quero também agradecer aí vocês terem me colocado junto com o meu amigo e camarada aí de tanto tempo, que é o Milton Rondó. A gente já participa usualmente de uma ou outra conversa, um outro debate, e o Milton tem sempre um ponto de vista original. Quer dizer, sempre que eu debato com ele, ele me coloca coisas que eu não tinha percebido. Então, isso é muito positivo. Eu acho que a gente tinha combinado alguma coisa de eu falar 15 ou 20 minutos, né, para poder abrir os debates, então eu já estou cronometrando aqui para não passar muito do tempo. O tema proposto é o contexto internacional e os macroconflitos geopolíticos. É um tema amplíssimo, mas o Vicente já colocou o foco aí em cima desses últimos acontecimentos da última semana, em especial, que, de certa maneira, condensam tendências que vêm dos últimos meses, em especial depois de quase 4 meses de guerra na Ucrânia, para a gente conseguir delimitar, para que não fique algo muito solto, muito vago, sobre esses conflitos geopolíticos globais. Eu começo com o seguinte: eu assisti hoje de manhã um podcast do Martin Wolf. O Martin Wolf é o principal articulista de opinião do Financial Times. É um jornalista, um estudioso respeitado no mundo inteiro. Claro que ele é um homem do mercado financeiro, mas ele é daqueles que tem uma visão de conjunto, não é uma visão tosca e unidimensional do mundo econômico, né? E o Martin Wolf faz ali um podcast muito sintético. Ele coloca, o título é uma frase que ele coloca o seguinte: será que nós estamos à beira de uma nova recessão global? E os pontos levantados por ele, genericamente, são muito táteis, muito perceptíveis, e ele está falando do mundo rico. Ele não está falando da periferia falamos nós. Ele diz o seguinte: nós estamos vivendo uma alta inédita em 40 anos do preço da energia, com impactos no preço do transporte, uma alta no preço da comida, dos alimentos, dos grãos em especial, e uma inflação renitente, uma inflação inédita nos últimos 40 anos na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, com expressões também na Coreia, no Japão, enfim, no norte global, né? Se a gente colocar em oposição ao sul global. É uma inflação que varia de 7% a 9%, o que e variando dentro de cada país da União Europeia, o que faz com que os bancos centrais usem aquela ferramenta e aquele procedimento usual dos bancos centrais na época do financismo. Vão chutar a taxa de juros para cima, com consequências mais ou menos óbvias de desaceleração da atividade econômica, encarecimento do preço do dinheiro e encurtamento das possibilidades de investimento nesses países. E, como segundo termo, ele coloca a baixa inédita também nos salários. Bom, a gente precisa destrinchar o que o Martin Wolf está dizendo, porque ele tem uma visão, em geral, um tanto quanto pessimista do mundo, mas nesse ponto ele está sendo bastante realista. O que ele alega aqui como evidências? Ele fala o seguinte: depois de uma contração econômica muito forte, até em 2020, por força da pandemia, a gente teve nos países centrais uma recuperação muito rápida em 2021, e agora, com o impacto da guerra numa economia que ainda não se recuperou, a gente está tendo esse impacto da alta inflacionária. O impacto é tão sério que a previsão da revista Economist é de que a economia chinesa cresça 4%. Quer dizer, a China, que historicamente cresceu durante mais de 20 anos a taxas acima de 10%, e que vinha crescendo
nos últimos 6, 7 anos, a taxa de 6, 7%, tem uma nova baixa no seu crescimento, o que gera um sentimento, uma expressão dupla nesses cronistas econômicos, nesses analistas econômicos do mundo rico. Por um lado, é o temor de que a bomba não no sentido explosivo, mas a bomba impulsionadora que a economia chinesa tem, o papel de bomba, ou melhor, de motor econômico global, que a economia chinesa, por demandar matérias-primas em quantidades crescentes, funcionou como um amortecedor de uma recessão global. Quando o mundo tendia em mal, a alta do consumo chinês salvou o mundo, em especial no pós-crise de 2008. Né? Mas, ao mesmo tempo, pelo que a gente vê na reunião do OTAN, eu vou falar sobre isso, o fogo, eu estou usando expressões que parecem bélicas, mas é que são expressões usuais em outras situações. Eu ia falar o fogo desfechado contra a China, mas não é o fogo. Os ataques feitos, as críticas feitas à China na reunião da OTAN colocam que parece que existe um regozijo pela economia chinesa estar em desaceleração. Esse sentimento contraditório que existe em relação à China é expressa na fala e na avaliação do Martin Wolf, mas ganha expressão também na Economist dessa semana. Eu gosto de pegar, acho que é sempre útil, a gente tem a mania aqui no Brasil, e eu acho bom, de ler os grandes jornais, com a internet, isso foi muito facilitado, os grandes veículos e porta-vozes do mundo das finanças. E uma leitura sempre útil é Economist. A Economist tem uma capa curiosa. A Economist, nos últimos meses, se tornou uma revista quase panfleto nos seus editoriais, que, em geral, são sóbrios, são com aquele British accent, né? Com aquela fleuma britânica que parece que foi perdida no momento do desespero, ou seja, no momento em que o mundo está à beira de uma recessão, como fala o Martin Wolf. A capa é Como Ganhar a Guerra Longa. Aí você fica, como ganhar a guerra longa? Quer dizer, a gente tem 4 meses de guerra, o que é que a Economist quer dizer com isso? Aí você vai no primeiro editorial da Economist e ela faz um exercício, uma ginástica retórica para justificar o espanto que está o mundo ocidental com a resistência e a resiliência da economia russa nesse momento. A matéria começa dizendo o seguinte: a Ucrânia ganhou a guerra curta. A Ucrânia impediu a Rússia de conquistar Kiev. E a Ucrânia e a defesa ucrânia vai ter um aporte de armamentos, um aporte de recursos muito maior do que teve até agora, graças à reunião da OTAN terminada semana passada. A revista estava no meio da reunião. Mas a Rússia está ganhando a guerra longa, que é conquistar o Donbass e o leste da Ucrânia. Eu acho sempre meio difícil, mesmo para uma revista que tem tantos correspondentes no mundo, que prima por um refinamento, não só analítico, mas de cobertura, dar taxativamente dividir a guerra em guerra curta e guerra longa e dizer que o objetivo estratégico da Rússia era conquistar Kiev, e isso ela perdeu, é a guerra de curto prazo e a guerra de longo prazo, que é se estabelecer por uma saída no mar, ali no Mar Negro, consolidar sua posição nos portos de água quente, que ela tem acesso ali via Ucrânia, via Crimeia. Existe uma dualidade nessa guerra. É muito reducionismo, ao meu ver, e eu tenho visto intelectuais europeus querendo reduzir a guerra ao teatro de operações na própria Ucrânia ou na Europa, ser uma guerra europeia. A guerra da Ucrânia, muito mais, a gente sabe, é muito mais do que isso, é uma guerra com repercussões globais. E as repercussões globais se dão exatamente por aquilo que o Vicente falava. São 2 reuniões ocorridas semana passada da cúpula do mundo rico. Uma reunião da OTAN em Madrid. A outra é a cúpula do G7 em Berlim. E outra, uma terceira, quase concomitante, é a cúpula da União Europeia. Essas 3 reuniões acontecidas ao mesmo tempo não acontecem à toa e não acontecem sem resultados. O resultado mais acentuado se deu, vocês sabem, na reunião da OTAN em Madrid. Era uma reunião que não tinha muito
parecia que ela ia terminar sem uma grande novidade bombástica das manchetes mundiais, quando no penúltimo dia o Recep Erdogan, o presidente da Turquia, consegue arrancar um acordo cujas bases até agora não estão claras, do governo americano, do Biden em especial, no momento em que ele, Erdogan, vai ter eleições no ano que vem e está em baixa de popularidade, seu país enfrenta dificuldades econômicas, há um acordo para permitir a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. Repito, não se sabe quais são os termos, porque o que vem a público é que o Erdogan quer o repatriamento de 60 ou 70, que ele chama terroristas curdos, do seu país. Seria, na visão do próprio Erdogan, algo muito barato, são 60 vidas, mas não é isso que deve ter estado em pauta. É muito mais porque esse posicionamento acirra as tensões com a Rússia, como todos nós sabemos, eu não preciso detalhar muito. O salto, essa é a manchete mais evidente da reunião de Madrid. Mas há dois outros fatos que têm muito mais impacto global do que a entrada dos dois países que fazem. A Finlândia faz fronteira com a Rússia. O primeiro deles é o discurso virulento do secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, é esse mesmo nome, o norueguês, que fez um ataque pesadíssimo contra a China. O ataque pesado contra a China, Stoltenberg, ele diz o seguinte: a Rússia e a China desenvolveram uma parceria estratégica, isso a gente sabe desde o início do ano, desde fevereiro, e estão na linha de frente do enfrentamento, para dar um empurrão autoritário, para fazer uma intervenção autoritária contra as regras estabelecidas na ordem internacional. Ou seja, eles estão investindo contra o nosso modo de vida ocidental, contra as democracias ocidentais, e aí as baterias dele adicionam um novo inimigo a ser colocado, que não estava colocado oficialmente para a OTAN. Estava colocado nas palavras do Joe Biden, estava colocado desde o Trump, quem é o inimigo principal. Aliás, isso me lembra esses informes que a gente fazia, o Vicente brincou aqui, a história do ponto, mas ele coloca em pauta a contradição principal do mundo para usar um linguajar bem ortodoxo. O inimigo é a China. Quem está investindo contra nós? A Rússia tem uma guerra com a Ucrânia. Tudo bem, nós vamos lá, a OTAN vai se expandir. Pelas palavras dele, parece muito mais o seguinte, ele não falou isso, eu que estou inferindo. Nós temos o pretexto, nós temos o argumento para expandir a OTAN, nós temos o argumento para cercar os países, um país da Ásia e um país da Eurásia. O país da Ásia, o país da Ásia, a China, e o país da Eurásia, a Rússia. Nós conseguimos consolidar a OTAN, nós conseguimos ampliar a OTAN, e o inimigo a ser enfrentado é este, e não o que estava, não é o da guerra, é o do comércio, é o da expansão, é o da rede de influência, de investimentos em toda parte. Esse é o inimigo. Mas pela primeira vez ele usa um linguajar da Guerra Fria. Se até aqui, tanto o Trump quanto o Biden estavam em cima da guerra comercial contra a China, agora a guerra vira algo contra o nosso modo de vida. A própria Economist levanta isso. É um linguajar da Guerra Fria. Ele ressuscita uma tática da Guerra Fria. E é isso que as potências ocidentais fizeram nesse encontro. E a segunda deliberação tácita é ampliar os investimentos militares de todos os países para 2% do PIB. Resta ver se países da periferia da Europa, como a Turquia, como outros países mais com economias menores, como a Polônia, como a Romênia, da OTAN, conseguem fazer esse aumento de investimento para criar. Eles querem colocar um exército permanente de 300 mil homens nos países fronteiriços com a Rússia, aumentar o investimento em armas de longo alcance, armas muito mais letais do que as que estão sendo utilizadas. Essas são as duas grandes questões da OTAN. A Finlândia e a Suécia é o sinal. A questão central é que ela apontou para a China. Esse é o grande conflito, a contradição principal.
Nós estamos há 120 dias da guerra com essa tensão, duas tensões. O temor de uma recessão global e o inimigo central é a China. Esses são os grandes temas internacionais. O grande tema interno dos Estados Unidos, que mobiliza muito da sua política externa desde o início do pós-guerra, desde quando os Estados Unidos emergiram como potência, é que a política externa passou a ser tema de política interna. Então, muitas vezes, a agressividade imperial americana no exterior tem a ver com uma prestação de contas interna aos Estados Unidos, dos seus presidentes, do seu eleitorado. Isso fica claro quando o Kennedy aumenta a presença americana no Vietnã. Isso tem diversas oportunidades, mas especialmente o governo Clinton, que foi o governo mais agressivo das últimas 3 décadas, muito mais do que o Bush pai, o Bush filho, apesar da guerra ao terror, mas o número de intervenções diretas dos Estados Unidos no governo Clinton é algo superlativo. Falam até que o caso da Mônica Lewinsky foi... a atenção foi desviada pelo incremento da guerra nos Balcãs. Tem até aquele filme, Wave the Dog, meu Deus do céu, o filme, o nome seria O Rabo Balança o Cachorro, que o governo americano, o presidente americano, para desviar de um escândalo sexual na Casa Branca, um filme com Dustin Hoffman, que fez grande sucesso há mais de 20 anos. Ele inventa uma guerra na Albânia e essa guerra desvia a atenção do público americano das questões internas. O filme é uma caricatura, mas hoje o que está colocado para o governo Biden é o avanço conservador da direita americana com vistas às eleições de meio de mandato em novembro. E os sinais são muito presentes, não da campanha eleitoral lá na frente, mas do avanço republicano dentro dos Estados Unidos. Embora o Biden tenha nomeado uma nova juíza para a Suprema Corte, a primeira vez que se nomeia uma juíza negra para a Suprema Corte, o placar das votações na Suprema Corte dos Estados Unidos são muito blocadas em quem indicou. A gente tinha 3 indicados pelo Trump. Deixa eu ver aqui que eu tinha até isso anotado na Suprema Corte. São 9 membros. 3 foram indicados pelo Trump, 3 pelo George Bush filho. São 6 republicanos, eram 6 republicanos até a semana passada. 1 pelo Clinton e 2 pelo Obama. Lá não tem essa história como aqui, que o indicado do PT vota com a direita, o indicado da direita vota com não sei aonde, o Xandão, indicado pelo golpista, investe contra o Bolsonaro. Não tem essa várzea. É blocado. A Suprema Corte é uma instância jurídica, mas ela é principalmente política. E 2 episódios que vocês sabem, eu não vou me fixar muito neles, que é uma releitura, ou seja, a invalidação do direito ao aborto como direito individual e a remissão dessa decisão para os estados, representam um retrocesso numa conquista civilizatória e de saúde pública e de direitos reprodutivos, de direitos da mulher, de 50 anos. O caso estabelecido em 1973. O segundo é uma espécie de liberou geral no uso de armas, num período em que os Estados Unidos, segundo o FBI, conhece de 2020 para 2021 um aumento de 150% nos ataques armados, como ontem a gente viu no 4 de julho. Não é briga, não é mortes violentas, é ataques de alguém que pega um R-15 e vai num supermercado, numa escola, num shopping e passa a disparar a esmo, salve-se quem puder. Essa liberação das armas e a questão do aborto são 2 temas que foram... A vitória foi por 6-3. Agora está 5-4, mas a maioria conservadora continua. O caso é tão escabroso, e é escabroso mesmo, que, voltando ao Economist da semana anterior, soltou um artigo dizendo o seguinte, que a Suprema Corte americana está exaltando, na questão do aborto, a religião está usando como base de julgamento daquela corte uma questão religiosa, de cunho religioso, e está acabando com o caráter laico do Estado americano, com a separação entre igreja e Estado. Isso é gravíssimo nos Estados Unidos,
que se gaba de ser a maior democracia do mundo e que há 200 anos conseguiu estabelecer essa separação tão cara para qualquer república, para qualquer regime republicano, não só com separação de poderes, mas com a separação de crenças e de direitos civis, coisa que a gente aqui no Brasil vê constantemente ameaçada. O terceiro sinal de um avanço conservador foi a negativa da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano em aprovar o nome da Elizabeth Bagley, que tinha sido indicada como embaixadora no Brasil pelo governo Biden, depois de ter dado 2 entrevistas ressaltando a necessidade de se garantir a democracia no Brasil. Pode parecer algo secundário os Estados Unidos estarem preocupados com um país da periferia do terceiro mundo, mas não é. A gente sabe que, juntamente, e eu julgo que até mais, com as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, as grandes eleições de importância no mundo são as eleições brasileiras, que vão ter um impacto para muito além das nossas fronteiras e para muito além da América do Sul. Isso eu acho que o Milton pode até falar muito melhor do que eu. Esse avanço conservador, embora esteja havendo uma comissão na Câmara, uma comissão mista, para investigar a invasão do Capitólio, que pode colocar o Trump pessoalmente como inelegível, né, dado o resultado, mas o avanço conservador nos Estados Unidos é muito significativo em cima da frustração com o governo Biden. E o curioso, embora eu tenha iniciado a minha fala dizendo que o Martin Wolf prevê uma recessão global, esse não é o quadro interno aos Estados Unidos. Os Estados Unidos viveram, nos últimos 10 anos, uma média de crescimento econômico em torno de 2,3%. Para uma economia do tamanho da americana, um crescimento constante de 2,3% é algo estupendo, em termos de se você quantificar em dólares. 2,3%, 2,1%, 2,2% foi o crescimento no segundo governo Lula, que a gente exalta como o maior crescimento constante da década. No Brasil, então, nos Estados Unidos, e os Estados Unidos estão vivendo uma situação de praticamente pleno emprego. O desemprego é de 3,6%. Vale dizer o seguinte, que os Estados Unidos viveram, como todo mundo, uma retração em 2020 por conta da pandemia de 3,4% negativo, mas o crescimento em 2021 foi de 5,7%. O que se projeta para esse ano é um crescimento um pouco abaixo de 3%. Então, não tem um problema econômico imediato. Você tem uma retração nos salários, você tem uma instabilidade no mercado de trabalho, embora ele esteja em crescimento, mas o Biden não conseguiu implantar o seu plano de investimento, o plano Biden. Isso foi muito torpedeado não só pelos republicanos, mas também por alguns democratas que mudaram o fiel da balança dentro do Congresso americano. Resta dizer sobre os Estados Unidos ainda que a maioria democrata se manifesta na Câmara num coletivo que tem... Eu estou com os números aqui, eu não quero falar de cabeça para Bom, eles têm uma vantagem de 10 pontos na Câmara, que tem mais de 500 votos, eu já acho isso. Eu sei que a hora que o Milton começar a falar, eu acho os números aqui. Mas na Câmara Alta, no Senado, com 100 lugares, os democratas têm 50 votos e os republicanos... Minto. Os republicanos têm 50 e os democratas 48. Tem 2 que trafegam como fiéis da balança. E na Câmara a maioria democrata é um pouco maior. A perspectiva é que os republicanos tenham maioria nas 2 casas e esse é o perigo que o Biden sente nessa situação. Nesse quadro de avanço conservador nos Estados Unidos, como é que fica, e nesse quadro de incerteza na economia mundial, nesse quadro de pré-recessão, se é verdade o que o Martin Wolf fala, como é que fica a periferia e a semi-periferia? Eu vou dar aqui, citar para vocês 2 casos que estão me preocupando muito
embora a gente tenha um cenário positivo para a esquerda e para a centro-esquerda na América do Sul. Né? Parece que nós conseguimos reverter, eu digo a esquerda continental, conseguiu reverter aquele quadro de avanço da direita que começa com... A gente teve o golpe em Honduras, o golpe no Paraguai, mas com a vitória do Macri na Argentina em 2015 e com a vitória e aí com a eleição do Bolsonaro aqui. Né? As vitórias da esquerda, da centro-esquerda, no Chile, na Argentina, no Uruguai se perdeu, no Paraguai não tem, mas a reversão do golpe na Bolívia, a situação da Colômbia, que é o mais expressivo deles. A Colômbia é o país dos massacres, o país em que a violência política se tornou endêmica no pós-guerra. A vitória espetacular do Gustavo Petro. E uma situação de quase levante popular no Equador nos fazem ver que a direita não está em céu de brigadeiro aqui. Ainda tem o Brasil, que representa 70% do PIB do nosso continente. No entanto, nós estamos tendo problemas aqui na periferia nesse quadro de possível retração mundial, que são no Chile e na Argentina. O meu amigo e camarada Antônio Martins escreveu um artigo, no Outras Palavras, ele divulgou hoje, que talvez, não sei se vocês viram, vale muito a pena ler, que ele coloca o seguinte: tudo bem, a esquerda avança eleitoralmente, mas na hora que chega na gestão econômica, a esquerda dá uma refugada. Ou seja, nós somos muito bons para fazer, estender direitos aos setores vulneráveis, com o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, isso nos nossos países todos, com expandir alguns investimentos, um salário mínimo, cesta básica, em resolver questões de populações, como na Bolívia, o Estado plurinacional boliviano. Mas na hora que chega, qual é a gestão econômica que nós vamos adotar, aí a situação emperra. A queda de popularidade muito acentuada do Boric no Chile e a possível derrota no plebiscito de aprovação da Constituição em 4 de setembro acende uma luz amarela muito forte no país. O que parece estar acontecendo? O Boric ele é um governo que se elege depois de quase uma insurreição popular, né, um desejo de mudança muito forte. Ele coloca no programa a mudança nas aposentadorias, ou seja, a reestatização do sistema de previdência social, um sistema público de saúde, um reforço ao ensino público e se colocar novamente a questão dos transportes como um problema de direito público. Já não pode ter transportes nos preços elevados que tem, em especial em Santiago. Só que são políticas de médio e de longo prazo, que demandam batalhas jurídicas, batalhas parlamentares, que não são implantadas em curto prazo. E parece que não existe um programa de curto prazo, porque até agora não veio nada. Ele anunciou ontem uma reforma tributária, que é outra reforma de longo prazo. Mas o cidadão chileno não sente que mudou a administração com o Boric. E daí essa expectativa, aliado a provocações da direita, um país que viveu uma ditadura sanguinária, a questão dos mapuches no sul, que está sendo reprimida pelo exército, numa demonstração de que talvez o governo não controle o seu aparato de segurança, colocam o Chile numa situação muito séria. Mas mais do que tudo, a nomeação do banqueiro, do presidente do Banco Central, do governo Pinheira para o Ministério da Economia como uma maneira de aplacar os mercados pode ser algo muito complicado, que reproduza lá a tragédia que foi a nomeação no Brasil do Joaquim Levy no segundo governo Dilma, nos levando a uma crise muito séria. Na Argentina, o país vive uma inflação de 60% ao ano, há uma disputa séria entre o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner na condução da economia. Vocês leram no noticiário esses últimos dias. A Cristina acusa o Guzmán, que era o ministro da Economia, de ter feito um mau acordo com o Fundo Monetário Internacional. Esse acordo com o fundo é o seguinte: é uma renegociação do empréstimo desastroso feito pelo Macri. E a Argentina tem que gerar dólares numa velocidade impressionante para conseguir cumprir seus compromissos. Isso gerou
um afastamento de parte da bancada justicialista do governo, essa briga pública, mas, mais do que tudo, não se conseguir vencer, mais uma vez, a fúria dos mercados, né? Vencer a fúria dos mercados e você ter governos que consigam, no primeiro dia, nos primeiros 100 dias, dizer a que vieram, é um dilema que se coloca aqui para o Brasil na perspectiva da vitória do nosso companheiro Lula. Porque a expectativa nessa segunda onda neoliberal eu vou terminando aqui, de acentuada queda dos padrões de vida, gera como contraface uma expectativa popular altíssima, uma expectativa de que se faça quase mágica. Claro que a gente sabe que mágica não é possível, mas de alguma maneira os governos têm que tentar atender essa demanda popular. Mas a última vez que eu estive na Venezuela foi em setembro de 2019. E eu achei a situação muito precária lá e falei, pô, esse governo vai cair, esse governo, o salário mínimo estava $4, um Big Mac no McDonald's estava $6, apagões o dia inteiro, o metrô, embora fosse de graça, seja de graça, as estações estão detonadas, falta luz, a violência aumentou muito. E eu fui conversar com um companheiro amigo que eu tenho lá há muito tempo, que é o Eduardo Pinhatti. Talvez vocês o conheçam, ele é o ministro do Trabalho, ele agora foi eleito governador do seu estado, mas o Pinhatti teve muitas vezes aqui no Brasil, circulou muito entre o PT e tal. Eu falei, Pinhatti, vem cá, com você eu posso falar que eu não pergunto para ninguém aqui do governo. Como é que vocês não caem com essa situação de merda? Eu falei isso, de merda que está a população. Ele falou, olha, Maringoni, o problema é o seguinte, está uma luta, um leão por dia. A expressão dele é cada dia sua agonia, né? Porque a gente tem que ver se tem comida para as pessoas. Nós temos um sistema, a única coisa que funciona aqui está sendo um sistema de distribuição de cesta básica semanal para as pessoas, e toda semana o país inteiro tem que estar com cesta básica na mão. Se faltar comida, a gente cai. E eu fico pensando que talvez a transformação aqui que nós tenhamos que fazer numa situação em que 33 milhões de brasileiros passam fome, estão nessa situação vergonhosa a que o Temer e o Bolsonaro nos levaram, é um esforço para ter no programa de 100 dias, um programa que pode começar localizado, mas concretamente ter comida no prato. Então a frase final que eu falo é o seguinte, todo esse pensamento estratégico que a gente tem ao pensar os conflitos globais tem que se transformar em ação de governo muito concreta para a população. Não adianta eu ir discutir com quem está passando fome as questões da reunião. Vocês sabem mais do que eu. As questões da reunião da OTAN, a gente fazia muito doutrinarismo 40 anos atrás. As questões da OTAN, geopolítica, veja só, avança. Não, tem que dar coisa concreta. Comida, emprego e perspectiva de futuro. Eu fico por aqui, eu não sei se eu consegui corresponder à expectativa, mas com um tema tão amplo, eu tentei aqui direcionar para esses dramas que nos afligem aqui na América do Sul. Desculpe ter passado tanto tempo, eu agradeço agora a paciência de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Maringoni, grato pelas suas considerações e passo a palavra a Milton Rondó. É com você, Milton, por favor. Muito obrigado, Vicente. Eu queria pedir desculpas em primeiro lugar, porque eu estou em Porto Alegre e meu apartamento está à venda. Eu estou no hotel, mas o Wi-Fi é péssimo. Daí eu vim para um café, que é um café que a gente frequenta aqui, mas que é bem frequentado mesmo. Então, peço desculpas pelo barulho, tá? Tá ótimo. Bom, só agradecer a você, a Cristina e ao Gilberto, que deu uma aula fantástica. Enfim, eu fui anotando aqui as coisas que ele foi dizendo e fiz o meu roteirinho para tentar, enfim, de alguma forma estimular o debate. Primeira coisa que você disse, Vicente, a questão das migrações. Eu concordo, a importância é imensa. A gente viu o que aconteceu lá em Melilla, né, recentemente. Bom, e aí, olha, a gente tem um projeto, um PL, que está para ser votado e o Lira não pauta, o padre João já pediu 2 vezes, para a inserção no artigo 6º da Constituição do direito à terra. Este país tem terra para todo e qualquer imigrante que queira vir para cá, não é? Então, é um absurdo, quer dizer, e aí o encerramento do que o
do que o Gilberto disse, quer dizer, um dos maiores exportadores agrícolas do mundo, o segundo, né, ter 33 milhões de pessoas passando fome, né? Quer dizer, e sem direito à terra, fica muito difícil você reverter essa situação, né? O Gilberto coloca muito bem a questão imediata que nós vamos ter de ter, e aí separando as duas coisas, mas que formam um todo, né? Quer dizer, na verdade são três coisas, né? O aspecto emergencial, quem tem fome tem de comer imediatamente, como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa, né? Não tem que ficar aprendendo a pescar coisa nenhuma, né? Vai aprender a pescar depois. A segunda questão, que é a questão estrutural daí, né? A gente poder trabalhar a questão da fome numa perspectiva de mais médio prazo, e a questão de longo prazo, que é o direito à terra, né? Então, enfim, as três coisas se complementam, né? O humanitário, né? O estruturante e o direito, né? Isso é o Ban Ki-moon que dizia, não sou eu, né? Enfim, então para dizer que está lá, que a gente precisa fazer pressão para que isso seja votado, né? Para que no artigo 6º da Constituição, além de todos os direitos que estão previstos lá, inclusive o direito à alimentação, que nós inserimos a partir de negociações internacionais, né, do direito das diretrizes voluntárias para o direito à alimentação, negociadas na FAO em 2004, daí em 2006, num movimento paulo freireano, né, a gente traz isso para dentro do Brasil e insere no artigo 6º da Constituição o direito à terra, o direito à alimentação. Agora é a hora do direito à terra e à água, né? É um absurdo. A questão da Amazônia é uma questão fundiária, em primeiro lugar, né? A gente não resolve a questão do desmatamento, os dramas da Amazônia, se não resolver a questão fundiária. Isso está mais do que provado, né? E quando a gente está falando de questão fundiária na Amazônia, nós estamos falando de terra e água, né? Terra e água. Bom, outro tema que eu queria colocar aqui, que um pouco me surpreendeu, quer dizer, na questão do programa do PT, que, né, a gente está vendo aí, hegemonicamente, deve chegar lá, né, se Deus quiser, né, é o tema da participação, quer dizer, eu não vi o tema da participação em política externa, né, nos outros temas não vou entrar, mas isso me parece muito preocupante, né, aquela coisa do Einstein, quer dizer, se a gente faz as coisas da mesma forma, a gente não pode esperar resultado diferente, né, então, eu acho que o Conselho de Política Externa está mais do que maduro, né? A gente até teve uma reunião do GRRI, o Gilberto estava lá e fez uma apresentação super bacana, e foi colocado isso para o embaixador Celso Amorim, né? Olha, e o Conselho, né? Então, eu acho que a gente tem uma grande contribuição que nós, nesse momento, como sociedade civil, podemos dar, é insistir na necessidade de um Conselho de Política Externa. Não de política externa, de relações internacionais, né? Não só em âmbito federal, mas nos âmbitos estaduais. Imagine um governo como o governo de São Paulo, né? Não ter um Conselho de Relações Internacionais. E municipais, né? E municipais, eu acho essencial, né? Eu sempre dou esse exemplo aqui, o Rio Grande do Sul, com 2 fronteiras, inclusive o único estado do Brasil que tem fronteira com o Uruguai, e não tem um Conselho de Relações Internacionais, né? Bom, a outra questão que me parece um pouco preocupante, se é que eu posso colocar a questão assim, é que eu não vi a cooperação, aparece cooperação no nosso programa, não aparece com centralidade, né? E aí, quer dizer, eu dizia isso para o próprio secretário-geral de Itamaraty, dizia, não, o embaixador Samuel, o sucessor dele, o Danese, ele dizia, olha, o que é o cristianismo, né? O cristianismo é o verbo que se faz carne, isso é o Cristo, né? Então, digamos, a retórica, né, o verbo, né, que é assim que João, o discípulo que Jesus amava, define, né, o Cristo, né, é o verbo que se faz carne, né? Então, o verbo que se faz ação, né? Ação, não é? Então, quer dizer, a diplomacia ela é muito importante, né? No âmbito da retórica, no âmbito dos conceitos, etc. Inclusive, e aí em 2 movimentos, né? A gente é o país do Paulo Freire e a gente fica muito assustado quando a direita bate no Paulo Freire, mas nós também somos um Paulo Freire muito tímido cá entre nós, né? Quer dizer, e como é que nós nos preparamos para receber conhecimentos do exterior? Será que nós somos tão brilhantes assim que nada temos a receber, né? Eu brincava com o Gilberto Carvalho quando eu insistia na questão do conselho, quando a gente estava lá no governo, eu dizia, olha, Gilberto, né, quando era o PSDB, a gente dizia que precisava ter um conselho, né, e o PT aprovou nas suas convenções que precisava ter conselho. Quando a gente chega ao governo, a gente não faz. Então, o que a gente está dizendo para a população? É que nós somos brilhantes, né? Antes eles eram burrinhos, precisava de conselho. Nós agora somos brilhantes, não precisa mais. Então, eu acho que a gente aí, de novo, quer dizer, a gente precisa ter essa dimensão, Paulo Freire. Como é que no futuro nós vamos receber conhecimento?
para a educação, para a saúde, para todos os ministérios, para todas as áreas isso é importante, né? E quando a gente vê, por exemplo, os documentos da ABC, o Brasil vai fazer formação. Sim, os iluminados, que não somos, vão iluminar sacos de areia vazios, na África, etc. Né? É de um desprezo pelo Paulo Freire que é muito chocante, assim, né? Eu acho que a gente tem que mudar completamente essa relação, né? Então, enfim, acho que são coisas... E aí, de novo, quer dizer, cooperação tem que ser o centro do fazer diplomático, né? Eu acho que já entrou, aparece lá no programa, mas é o centro, quer dizer, nas nossas notas, por exemplo, no período do governo Lula, no segundo governo, né, quando a gente já tinha cooperação humanitária, quando acontecia um desastre socioambiental, né, não natural, a natureza não comete desastres, né? No mundo, a gente terminava dizendo, olha, o governo e o povo brasileiro se solidarizam com o governo e o povo, ao nome do país, e no final dizia, e estamos à disposição para o que for necessário. Né? É aquela coisa do, em inglês tem um ditadinho que é a friend in need is a friend indeed. Quer dizer, um amigo na necessidade é um amigo de verdade. O presidente da China, quando recebeu o presidente Lula, a primeira coisa que ele fez foi agradecer a nossa doação de $150 mil de cobertores, pelo amor de Deus, o que é isso para a China, mas nem dinheiro de pinga, né? Mas foi a primeira coisa, foi a segunda, foi a primeira coisa, né? Então, olha que capital, olha a importância, né, disso. Mas, enfim, então isso para deixar que eu acho que a questão, né, da cooperação tem que ser central, né? Não é aquela coisa, olha, amigo, né, eu sinto muito e conta comigo, porque você precisar, né? A segunda parte é muito importante, né? Só o sinto muito é importante, mas o conta comigo, né? É mais importante ainda, talvez. Né? E aí, uma coisa que também que eu queria pegar do Gilberto, que o Gilberto colocou, quer dizer, a direita trabalha muito isso, que o Brasil, que nós, a gente overstretched, né? A nossa política externa. Eu discordo completamente. Né? Eu acho que, na verdade, o golpe veio daí. Aqui na véspera do julgamento do TRF4, teve um ato importante aqui, aqui em Porto Alegre, e o vice-reitor da Universidade de Coimbra disse para o Celso Amorim, Celso, você é o responsável por esse golpe, porque a política externa brasileira estava incomodando demasiadamente os países do EOG, Western European and Others, né? Enfim, o G7, basicamente, né? E eu não tenho a menor sombra de dúvida, tendo trabalhado naquele período, não tenho a menor sombra de dúvida. Quer dizer, a gente estava fazendo uma revolução em termos de política externa, né? E isso incomodou imensamente os países do norte. A questão e aí, quer dizer, eu não vejo nenhum país com o capital, e não sou eu que digo isso, enfim, isso quem diz foram outros interlocutores internacionais que nos disseram isso, e principalmente os interlocutores dos organismos internacionais. Nenhum país tem o passivo que o Brasil não tem. Ou seja, o Brasil tem um passivo muito sério com relação ao Paraguai, né? Que nós todos sabemos o genocídio americano que foi cometido, né? Esse é um passivo muito sério. E agora temos com relação à Bolívia, esse governo claramente participou do golpe na Bolívia, etc., né? Mas, fora isso, a gente não tem um passivo, né? Quer dizer, vamos lembrar que o Rio Branco, ele delimita, ele defende 1/9 do Brasil sem dar um tiro, né? Não foram os militares que defenderam as nossas fronteiras, foi o Rio Branco. Talvez até tenha sido um erro, porque eles quase ficaram pintando Palmeirinha até hoje, né? E meio fio, né? Porque quem fez o trabalho desse foi o Rio Branco, sem dar um tiro, né? E morreu, né? Como defender 10 teses de doutorado em seguida. Você morre, qualquer um que faça isso. E até mais difícil, o caso do Acre era dificilíssimo. O Acre nunca foi português, como todos nós sabemos. Ele utilizou o uti possidetis, terra para quem precisa. Né? A função social da terra que nós somos incorporar na nossa Constituição de 88, um século quase depois. Né? É a terra para quem precisa do MST. Olha a evolução deste homem, né? Em 20 anos. Nenhum diplomata fez isso no mundo. Mas, enfim. Então, isso para dizer que, na verdade, quer dizer, o Brasil tem uma riqueza absolutamente imensa. Não vou entrar nas nossas riquezas naturais, etc. A Maria Lúcia Fatorelli diz isso, olha aqui, e já dizia o José de Castro, quer dizer, a fome aqui é um projeto, né? A pobreza aqui é um projeto, na verdade. Né? Não há nenhum motivo para 33 milhões de pessoas estarem passando fome, para ninguém estar numa situação de pobreza neste país. Nenhuma razão, nenhuma. Né? E aí eu acho muito importante a gente trabalhar esse tema, né? E aí, quer dizer, o Brasil tem que fazer jus a essa riqueza com a sua política externa, né?
eu dizia, eu dou só para exemplificar essa questão de não ter passivo. Quando houve aquelas enchentes no Paquistão, 2010, eu fui até lá. E aí tínhamos mandado para o Acnur uma contribuição, $1 milhão, se eu não me engano. E quando eu cheguei atrás, fui visitar o representante do Acnur, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né? E tinha o nosso cheque enorme atrás dele, um pôster assim. Ele falou: você está achando que eu coloquei isso aqui por causa de você, né? Não, é para mostrar que há novos cooperantes na cooperação humanitária internacional. E aí ele disse: Milton, porque a gente pediu para colocar esse dinheiro para alimentação escolar. Ele disse: olha, assim as meninas irão à escola, né? Porque foi assim. Em seguida eu fui para a Índia. Na Índia eles me disseram: mas por que você acha que as meninas aqui foram para a escola? Porque tinha alimentação escolar. Os Estados Unidos vieram aqui, a USAID construiu 40 escolas. O Talibã foi lá e explodiu 70, para não errar na conta. Vocês não têm passivo. Então, isso é muito importante, né? E a gente realmente conseguiu entrar e, enfim, levamos a alimentação escolar. O Paquistão criou um Conselho Nacional de Segurança Alimentar, para vocês terem uma ideia, nos modos do nosso CONSEA, né? A questão de Rússia e China, gente, eu acho que era inevitável, quer dizer, a Rússia se encontrar com a China. O país que tem a supremacia militar, a Rússia, supremacia militar tecnológica, né? Não em termos de orçamento. O orçamento dos Estados Unidos é o da Rússia, o da China e o da Índia somados, maior ainda, né? Se encontrar com a maior potência econômica, a que tem maior dinamismo econômico, né? Já ultrapassa os Estados Unidos, né? Enfim, econômico e tecnológico, que é a China. É inevitável, né? Os Estados Unidos, na verdade, jogaram uns nos braços dos outros, né? Enfim, e o eixo, claramente, do mundo, em termos de dinâmica econômica, tecnológica, se desloca para a Ásia. Isso é muito evidente. Para não dizer até... eu diria, filosófica, né? Até dizer hoje, brincar, dizer, nós ocidentais vamos compartimentando tudo. Ah, não, isso aqui é religião, não pode tocar, isso é dogma, não sei. Para os chineses, não. Para os chineses, religião é filosofia. Confúcio tem lá altar e tudo, mas é um filósofo, né? Então, você pode discutir filosofia se é boa ou ruim, enfim, né? Não tem dogma, é muito mais, faz muito mais ponte, né? Esses sim fazem pontes, né? Então, em termos de cultura, é muito mais, né, aberto, muito mais inteligente, né? E aí, quer dizer, o Marigoni falou a questão dos militares, né, dos militares americanos, e eles claramente têm noção de soberania. Eu me lembro uma vez que eu fui falar aqui no Centro de Operações de Paz no Rio de Janeiro, Sérgio Vieira de Mello, e eu falei para os nossos militares, quase apanhei. Eu falei: escuta, o que é soberania? É só hastear a bandeira e bater bumbo? Não, né? Se não é soberania tecnológica, soberania financeira, soberania alimentar, de que soberania nós estamos falando? Não é uma palavra vazia, eu falei ainda, né? E, assim como a democracia não é uma palavra vazia, né? Enfim. Então, os nossos não perceberam isso. Os nossos não perceberam isso, né? Enfim, trocaram o saláriozinho deles no bolso pela própria soberania, né? Eles abriram mão da nossa soberania. É disso que se trata, como a gente está vendo agora na Amazônia muito, muito claramente, né? Então, enfim, quando, na verdade, os de lá trabalham muito bem a noção de soberania e continuam corsários, né? As empresas petroleiras deles, piratas aqui, que receberam 1 trilhão de isenção de impostos do Temer, se beneficiaram das espionagens todas deles. É óbvio, aquela espionagem que eles fizeram em cima da Petrobras, quem que se beneficiou? A Chevron. Está na conversa, né, do Serra com o consulado americano lá, enfim, no Rio de Janeiro, que depois a Wikileaks abriu, né? Isso está claro, é assim que eles trabalham, né? É só sair na estrada e ver os postos da Petrobras se arruinando, acabando, né? E os da Shell, que estão justamente assumindo os postos da Petrobras. Enfim, isso é muito evidente, né? Quem se beneficiou desse golpe, né? Isso é muito claro. Depois, a questão, o Marigoni falou, achei muito bom, quer dizer, que a política externa é um tema de política interna nos Estados Unidos. Também foi no Brasil, nos nossos governos. O primeiro ponto de aprovação do governo Lula, em primeiro lugar, era o Fome Zero, e em segundo era a política externa, o que é um dado incrível no caso do Brasil. Agora, eu acho que nós da esquerda não valorizamos isso, infelizmente, né? Você pode ver no nosso programa também, é um dos últimos parágrafos. Nos nossos programas de todos os partidos políticos brasileiros, é sempre os últimos parágrafos são de política externa, quando, na verdade, o nosso desastre vem de lá. Quais são os maiores desastres políticos que nós temos no Brasil? São os golpes de Estado. Olha 45, olha 54, olha 64, olha 2016, não é? É como se nós tivéssemos convulsões, enfim, né? E aí regredimos
né? 50 anos como foram nesses 5 anos, quer dizer, sabe, eu acho que a gente tem que mudar, a gente tem que mudar esse foco, né, e deixar claro, óbvio, esse golpe veio de lá, como veio de 45, como veio de 54, como veio de 64, como veio de 2016, né, todos eles vieram de lá, é óbvio, essa gente não tem condições de armar um golpe, eles mais do que ninguém sabe disso, os milícias mais do que ninguém sabem disso, o golpe é uma coisa complexíssima, eles não têm condições de fazer isso, mas quem pinta palmeirinha e meio fio, enfim, vai planejar golpe. Não planeja, eles executam lá, e executam mal, inclusive. E aí, a questão por último, para fechar, que o Marigoni dizia, a questão do Fome Zero, né? Eu acho também, quer dizer, eu acho que a gente tem que, né? O Brasil foi o único país que saiu do mapa da fome no mundo, né? E voltou. O único, nunca aconteceu isso com país nenhum, né? Sai e volta, né? Voltou para o mapa da fome. Então, acho que a gente tem que realmente ter, e aí de novo, quer dizer, né? A gente não ter preconceito com o humanitário, com o emergencial, porque aqui a direita varreu para baixo do tapete toda a questão humanitária, é óbvio. Você só sai na periferia de São Paulo para você ver que a questão humanitária no Brasil envolve milhões de pessoas. O Rio de Janeiro, antes do golpe, tinha 150 mil moradias em situação de risco iminente. Imagine agora, né? Olha São Paulo a situação, né? Então, enfim, óbvio, eles com quantidade de famílias esperando reforma agrária na beira das estradas, lógico que eles, né? Ah, não, tem que ensinar a pescar, não sei o quê, enfim, né? Graças a Deus, pelo menos parte do PSDB se converteu aí, tá aí no PSB, enfim, né? E os elogios do Alckmin ao MST ficam muito claros nesse sentido. E aí, enfim, realmente para encerrar, acho que a gente tem que pensar, então, no aspecto humanitário da questão da fome, no aspecto estruturante, daí retomar a PA, retomar a Conab, né, enfim, né, porque você não tem uma inflação. A inflação no Brasil, como em 80% dos países, é de alimentos. Esse levantamento nós fizemos no Itamaraty, nós pedimos para nossos embaixados fazer esse levantamento, nós fizemos. Tentei depois que o nosso IPEA fizesse isso, eu entreguei o banco inteiro de dados, ninguém se debruçou em cima disso, ninguém. E aí eu me coloco a pergunta, uma enorme de uma interrogação, por quê? Né? Por quê? Né? Óbvio, nós pedimos assento, já que o centro da nossa inflação são os alimentos, nós pedimos assento para o Conceia no Copom, imagine. Aprovamos na conferência do Conceia, né? E mandamos para o nosso Ministério da Fazenda, nem responderam, evidentemente. Aprovou 2.000 pessoas, aprovamos, né? Porque se o centro é isso, ora, o Conceia tem que ter assento no Copom, né? Não, é só, né, os cachorros tomando conta das linguiças, né? Mas, enfim. Então, eu acho que isso é muito importante, né? E se você pega, por exemplo, a Conab, né? O desastre que eles fizeram com a Conab. O pequeno agricultor, que é quem produz 70% dos alimentos no Brasil, quando o agricultor familiar, quando ele produz, ele não tem condições de ter armazenamento privado, não é? Ele tem que vender. Ora, maior oferta, menor preço. É uma lei básica, né, da oferta e da demanda, né? Você tem maior oferta, o preço é menor. As 5 grandes que fazem, elas compram, depois elas vão vendendo e elas vão incorporando a mais-valia, na medida em que os preços vão sendo interessantes para elas. Então, quem fica com a mais-valia não é o produtor, é a distribuição, né? Então, por que eles eles venderam os armazéns públicos da Conab? Para isso, né? Para aumentar a concentração de renda. E daí o resultado é essa inflação que a gente está vendo. Uma das razões. Então, acho que isso. E por último, aquilo que eu colocava, quer dizer, vamos insistir de que temos de inserir no artigo 6º da Constituição o direito à terra e água como direito humano. Né? Não é possível que neste país, com a quantidade de terra e água que a gente tem, né? O país que tem mais água doce do mundo, a gente não tenha o direito à terra e à água para todos, né? Ribeirinhos, indígenas, etc. Encerro, peço desculpa aí pelo meu entusiasmo de sempre e valeu, foi ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigado, Marigoni, obrigado a Milton, a todos os participantes. E só lembrar que essa semana a gente vai ter uma outra sessão em função de uma mudança da segunda sessão, onde nós vamos discutir a dinâmica da economia e da sociedade com o Beluso e o desembargador Alfredo Atier. Mas nós vamos informar a todos vocês. Marigoni, gratíssimo, Milton, gratíssimo. Uma boa noite a todos e uma boa semana. E a vida continua, estamos juntos. Grande abraço.